Há um tempo atrás, no Pautas e Táticas, montamos aquela que seria, na nossa opinião, a seleção do mundo no século XXI. Motivados com a escolha da France Football em eleger o Dream Team de todos os tempos, temos o compromisso de também montar o nosso 11 ideal histórico do futebol. No entanto, não vai ser uma seleção de todos os tempos, já que além de ser injusto com jogadores cujos quais não tivemos a oportunidade de acompanhar enquanto ainda jogavam, haveria uma repetição de nomes em relação à seleção das duas últimas décadas, já que a evolução do jogo nos trouxe atletas mais completos tática e tecnicamente em tempos modernos e contemporâneos. No gol, Lev Yashin talvez tenha sido o primeiro grande jogador da posição a se notabilizar em relevância mundial. O soviético é frequentemente apontado como o maior arqueiro da história do futebol, mesmo tendo jogado durante as décadas de 50 e 60. Depois dele, vários outros goleiros que marcaram época surgiram, como Gordon Banks, Sepp Maier, Junosov, Peter Schmeichel e, invadindo o século XXI, o até hoje longevo Gianluigi Buffon. Mas a camisa 1 do século XX é mesmo do Aranha Negra. Na lateral direita, os concorrentes também seriam brasileiros. A France Football elegeu Cafu para sua seleção. Também tivemos nomes como Djalma Santos e Leandro como fortes candidatos. Mas o eleito é mesmo Carlos Alberto Torres. O capitão do Tri foi importante arma ofensiva da lendária seleção de 1970 e inspirou vários outros grandes laterais a também subirem para o ataque. Além de ser o grande ídolo de torcidas como a do Santos e do Fluminense. Por outro lado, Daniel Alves é o maior campeão do futebol e mesmo assim foi ignorado pela France Football. Se estivéssemos no colégio eleitoral da revista, nossa escolha seria por ele. Já na esquerda, outro precursor da função ofensiva dos laterais, a enciclopédia do futebol, Nilton Santos. Bicampeão mundial pela seleção brasileira, o jogador é responsável direto pela função moderna da utilização dos laterais como arma de profundidade, combinando jogadas com Zagallo, que abria espaços para as investidas do companheiro. Também um dos responsáveis pela responsabilidade defensiva dos pontas em precisarem acompanhar os laterais. Dá para dizer que se um dia existiram nomes como Paul Breitner, Júnior, Roberto Carlos e Marcelo, foi porque um dia existiu Nilton Santos. No centro da defesa, o italiano Franco Baresi foi líder da zaga milanista, bicampeã europeia no fim dos anos 80, tendo sua camisa 6 aposentada no clube, além de ser um dos únicos 7 jogadores de toda a história a já ter pisado nos 3 lugares do pódio em uma Copa do Mundo, sendo o único não alemão dessa lista. Baresi foi o maior líbero e um dos maiores zagueiros da história do futebol. Talvez só não maior do que Franz Beckenbauer, que além de líbero e zagueiro, também jogou como volante e meia. O Kaiser, ídolo máximo do Bayern, também foi a 3 semifinais de Copa do Mundo como jogador. Vice em 66, terceiro colocado em 70 e campeão em 74 como capitão do time. Em 86 e 90, ele voltou a 2 finais de Copa como treinador, tendo conquistado o título na segunda oportunidade e se tornado a segunda pessoa na história do futebol a levantar o Mundial como atleta e técnico. Beckenbauer ainda ganhou 2 bolas de ouro e 3 Champions Leagues consecutivas. O alemão é certamente um dos maiores nomes do esporte em todos os tempos. No meio, abrimos com a classe e o talento de Didi, o primeiro grande redista do futebol mundial. Melhor jogador da Copa de 58, campeão também em 62, além de ídolo e inspiração maior de Gerson, o canhotinha de ouro, que poderia perfeitamente também estar nessa lista, e um dos maiores meio-campistas do futebol mundial. Se hoje os volantes precisam ter qualidade no passe para ajudar na saída de bola e criação das jogadas desde o campo de defesa, muito se deve ao grande Valdir Pereira, ou simplesmente Didi. Na ponta direita, o anjo das pernas tortas Mané Garrincha abre uma linha de 3 jogadores por trás de uma dupla de ataque.
Garrincha foi, ao lado de Pelé, o grande nome do ataque da seleção brasileira de 58 e o maior nome da Copa de 62. Juntos, jamais perderam uma partida sequer pela amarelinha. O gênio do drible, como era conhecido, levava públicos de todas as idades ao Maracanã nos jogos do Botafogo para vê-lo destruir os zagueiros, ou joões, como ele chamava aqueles que eram vítimas de sua qualidade para passar pelos adversários à época. A 7 do nosso time tem dono, e não daria para ser alguém diferente de Mané. Completando a linha de 3, nossas desculpas a Alfredo Di Stéfano, Michel Platini, Zico e Zinedine Zidane, mas não tem como deixar de fora nomes como Johan Cruyff e Diego Maradona. O primeiro, mais centralizado, encostando no ataque, já que também poderia jogar como centroavante. Era um grande gênio tático holandês, craque maior da Laranja Mecânica e comandante à beira do campo do Dream Team do Barcelona nos anos 80. Cruyff talvez tenha sido a mente mais influente da história do jogo em termos táticos, tanto como jogador quanto como treinador. Já o argentino é o maior personagem que o esporte nos deu. Meio ofensivo, baixinho, canhoto, habilidoso, driblador e letal. Maradona partiria de um posicionamento mais aberto pela esquerda no nosso time, porém caindo para o meio, ajudando na organização da equipe e usando de todo o seu talento para endiabrar as defesas adversárias. Dono da Copa de 86 e de uma das atuações individuais mais marcantes da história das Copas do Mundo, além de toda a sua idolatria no Boca Juniors e no Napoli. Maradona era tão bom que levou o mundo a se perguntar se Pelé era mesmo o melhor jogador que já existiu. Mas não tem jeito, é claro que era. Pelé era completo. A partir do surgimento daquele menino de 17 anos na Vila Belmiro, o futebol deixou de ser um jogo e se tornou um esporte de alto rendimento. Pelé foi o atleta do século em termos físicos e técnicos. Mais de 1.200 gols na carreira, o único a vencer 3 Copas do Mundo como jogador. O grande motivo para que o melhor jogador de qualquer clube vista a camisa 10. Pelé e o futebol se confundem e não tem menção honrosa que tiraria o nome dele desse time. Aqui, ele está escalado como um segundo atacante, podendo recuar até as costas dos volantes e flutuar junto a Cruyff e Maradona entre as linhas do adversário. Fechando o time, nomes como Puskás, Eusébio, Van Basten e Romário foram superados por Gerd Müller, na posição de centroavante. O bombardeiro, como era conhecido por seus chutes potentes e precisos, é amplamente considerado um dos melhores, se não o melhor nome da posição de toda a história do futebol. Com mais de 500 gols oficiais na carreira, 2 bolas de ouro, 1 chuteira de ouro, 6 artilharias da Bundesliga, sendo o maior da história da competição, 4 da Champions League e 1 da Copa do Mundo, com 10 gols em apenas 6 partidas, Müller fez por merecer seu lugar nesta seleção. E esta é a seleção mundial do século XX, galera. Yashin no gol, Carlos Alberto, Baresi, Beckenbauer e Nilton Santos na defesa, Didi é o volante, Garrincha, Cruyff e Maradona no meio, formando uma linha de 3 por trás de Müller e Pelé no ataque. Se fosse uma seleção de todos os tempos, possivelmente nomes como Neuer, Daniel Alves, Maldini, Roberto Carlos, Messi, Ronaldo e Cristiano Ronaldo apareceriam no nosso time devido à evolução tática do esporte. Mas o objetivo aqui foi fazer uma ode ao Olimpo do futebol, valorizando nomes que estão há mais tempo nos livros da história da bola. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!